Fala, meus caros, Lucas aqui para mais um vídeo. E como eu tinha comentado no último vídeo, onde a gente começou ali a fazer os testes do nosso serviço, o Task Service, eu comentei isso aí que eu ia ver se seguia com os testes dos outros métodos, mas como eu vi que teve muita gente que gostou, pessoas mandaram mensagem falando que a explicação estava muito boa, que eles estavam aprender alguma coisa com o vídeo, eu decidi então gravar esse vídeo na sequência. Então eu vou converter aí parte 1 e parte 2 e a gente vai seguir e testar os outros métodos lá do serviço. Então o create, o update, o delete, a gente vai testar e além de testar o cenário aí de status 200, certo? O cenário de sucesso, a gente vai simular um cenário de erro. Então basicamente se o nosso back-end ali retorna um erro 500, um erro 422, um not found 404, como é que o nosso front-end aqui, o nosso método, o nosso serviço, ele vai responder. Então a gente vai conseguir fazer isso também, eu vou mostrar para vocês, tá? Então acompanha aí que vai ser legal e bora lá. Deixa eu abrir aqui. Show. Então a gente tem aqui o método que a gente testou no último vídeo, que foi o caso de sucesso para o get tasks aqui. Vamos então, lá na sequência agora, testar para o mesmo método, vamos testar uma situação de erro aqui, que é a situação que eu comentei com vocês de algum erro possível aí no nosso back-end, como é que a gente consegue, como é que a gente pode testar isso aqui, tá? Então, beleza. Deixa eu só trazer aqui, eu tinha deixado pronto uma classe para facilitar a nossa vida. Deixa eu abrir ela aqui. Tinha anotado ela aqui, beleza. Então fechou, show. Então ó, o que vai ser esse método? Então vamos começar aqui ó, na mesma suite de teste, tá? Vamos colocar aqui ó, should, vamos nomear esse cara aqui ó, should true, should true, ó, deve lançar um erro when server returns internal server error, por exemplo, tá? Beleza. E aí para esse caso aqui, tá? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai aí definir o que? A gente vai definir uma situação de teste, um objeto de teste, e quando a gente fazer o nosso flush aqui, em vez de eu enviar a lista de tarefas, que é a situação de sucesso, a situação que a gente espera, a gente vai enviar um objeto de erro. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no nosso mock e vou criar esse cara aqui, tá? Então o que ele vai ser? Deixa eu ver aqui que eu tinha deixado ele pronto para agilizar a nossa vida. Deixa eu pegar ele aqui. Na verdade, vamos fazer junto aqui melhor. Então, ó, export const. Então ele vai ser aqui, ó, task internal server error response, tá? Então esse cara, a gente vai tipar ele aqui, e esse cara, ele vai ter o que? Ele vai ter o status, que é o number, então erro 500, erro 422 e por aí vai. E ele vai ter, não é um message, vai ser um status text, tá? Aqui tem que ser status text, porque a gente vai ver depois, quando a gente fizer o flush lá, ele vai estar esperando aqui esse cara, tá? Então, vamos lá. E aí, se é 500, tá? Se é interno serve erro, é 500. E ó, de cara, vamos criar mais dois que a gente vai usar aqui ao decorrer dos testes. Um vai ser o 422, que é o task. Aí a gente pode colocar unprocessable entity. Então a gente fizer, por exemplo, um put, um post, e a gente manda um objeto que o backend não está esperando, uma propriedade inválida, esse aqui é um erro comum nessa situação, tá? Então a gente vai colocar aqui processable entity. E aí vai ter mais um outro também que a gente pode usar aqui, que é o not found. Not found. E o not found, erro 404, tá? Então aqui, ó, not found. Beleza, então criamos esses mocks aqui. E aí, vamos lá. Então como é que é o teste aqui? Get tasks, tá aqui, tá? Antes de disparar aqui o método, o que a gente vai fazer? A gente vai
pegar e criar aqui uma variável, e essa variável vai ser uma variável de erro, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar essa variável aqui em cima, e essa variável vai ser, a gente pode colocar aqui http error response, tá? Que ela é do tipo http error response, tá? Ou undefined. E aqui eu acho que eu tinha errado o nome, http error response. Show. E aí o que vai acontecer, tá? O método aqui a gente vai continuar chamando dessa forma, porém aqui dentro, ó, eu não vou ter uma situação aqui de sucesso, eu vou ter uma situação de falha, tá? Então no meu método next aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou disparar aqui, ó, um fail, tá? E aí aqui eu posso colocar, deixa eu ver, fail to fetch the task list, tá? Tasks list, beleza? E eu vou ter também o que? O error, tá? E aí o error, a gente vai fazer isso aqui, eu vou atribuir esse retorno aqui, tá? Show. Aqui a requisição continua a mesma, e aí o que vai mudar vai ser o que? No flush, tá? Então no flush eu não vou mais ver a lista, eu vou simular um erro. Então eu vou enviar o que? Uma mensagem aqui, ó, server internal server error, e aqui o segundo parâmetro ele espera o objeto, tá? Que é o objeto que a gente criou aqui de mock. Então vou importar esse cara aqui. Vou importar ele, beleza. Show. Logo aqui embaixo do flush eu gosto de fazer uma verificação só para ver se esse cara retornou. Então, porque se ele não retornou, ou seja, se não foi atribuído, o nosso erro não foi emitido corretamente, e aí a gente vai lançar aqui um erro, tá? Então a gente pode colocar aqui, ó, error needs to be defined, porque se isso aqui não foi atribuído aqui dentro, alguma coisa deu de errado, tá? E a gente nem precisa seguir com o teste. Show, e aqui que a gente vai testar? A gente vai verificar se esse erro que a gente atribuiu aqui, tá? Uma vez que o nosso back-end enviou um erro, se esse erro ele vai ter o quê? Ele vai ter o status 500 e essa mensagem. Então, nosso teste é bem simples. Eu vou verificar se esse cara, ponto status, é igual a 500. E eu vou ficar o quê? Se o, no caso aqui, é o status text, tá? Não é erro aqui, é status text. É o que? Internal server erro. Eu tô com uma extensão aqui, ó, que ela tá rodando um teste. Eu não preciso dar o npm run test, ele já roda pra mim. Ela identifica que eu tenho um arquivo de teste, e aí toda vez que eu salvo, ela já dá um rerun aqui pra gente, tá? E aí, beleza, deixa eu só mostrar pra vocês aqui qual que é essa extensão. Jest, tá? Essa aqui, ó, Jest Running. Então aí vocês podem instalar ela, que ela já faz isso pra gente, tá vendo? Ela roda todos os testes, ó. E ele deu um erro aqui, vamos ver o que aconteceu, tá? Beleza, tá certo, vamos ver o que ele falou aqui. Ah, a mensagem tá errada, tá vendo? Porque aqui a gente passou uma mensagem, ó, e a gente testou com outra, tá? Então tinha um S minúsculo aqui, na verdade é maiúsculo. Então salvamos, aí agora é para dar sucesso aí. Esperamos. Deixa eu minimizar aqui pra gente ver melhor. Beleza. Tá testando. Passou os dois. Então tá feito. Simulamos aí uma situação de erro, tá? Então só recapitulando aqui. O flush, tá? Ele é justamente o que? Ele é dentro do cenário de simulação dessa requisição HTTP, ele é justamente o método que vai fazer o disparo e enviar essa response aqui pra gente, tá? Show. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa suite inteira pra gente fazer o que? O próximo teste, que é o do create task aqui. Então o create task vai fazer? Ele vai fazer um post aqui para essa URL do nosso back-end, passando aqui a nova tarefa. E aí eu acabei esquecendo, pessoal, no vídeo que a gente desenvolveu, eu criei aqui embaixo o método de insert, só que eu esqueci de fazer a chamada aqui, tá?
Então, uma vez que a gente chamou o método, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar esse insert task e vai inserir a tarefa nova aqui na nossa lista de tarefas, né? O nosso sign. E aí, então, eu vou ter um tasks aqui, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou chamar esse cara, certo? Porque se eu não chamar ele, nem vai ter muita coisa pra gente testar aqui, tá? E aí, beleza, eu vou passar o tasks. Desse jeito, show. E aí, uma observação aqui, tá? A gente tá executando a lógica aqui no serviço com o operador tap. Então, sempre que eu chamar esse método, o operador tap é o quê? No operador de side effect. Então, sempre que você quer executar um side effect, quando um observable ele te emite um valor, um objeto ou qualquer coisa ali, ele executa esse cara, tá? Pode ser que mais para frente a gente vai desenvolver o componente, talvez a gente remova esse cara e faça essa chamada dentro do próprio componente, tá? Mas eu vou deixar assim que vai ser legal, porque se a gente fizer essa mudança, vocês vão ver que os testes que a gente está escrevendo aqui, eles vão quebrar. Então a gente vai ter que refazer os testes. E aí fica até uma situação legal aí pra gente aprender um pouco mais, tá? Então eu vou deixar aqui do jeito que tá. Show. Então eu vou copiar todo esse cara e a gente vai criar aqui a suíte agora para o método createTask. Então, ó, createTask, tá? Então should create a new task. Beleza. Então como é que a gente pode testar esse método, tá? Então pensando aqui, sem colocar a mão no código aqui antes. Uma vez que eu criei uma tarefa, o que eu quero testar? Se essa tarefa foi criada e inserida na nossa lista. Então, bem simples. Então a gente vai disparar a requisição com flush, igual a gente fez aqui para o get, e vai verificar se no final das contas, essa nova tarefa, tá? Ela foi inserida aqui na minha lista. Show. Então, beleza, vamos lá. Tá, então fiz isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? A gente vai mudar aqui o método. Então eu vou chamar aqui o createTask. E o createTask vai esperar o quê? Uma task. E eu já tenho aqui, que a gente mocou na última aula, no último vídeo, uma tarefa única. Então essa tarefa que a gente vai criar. Então eu vou colocar ela aqui. Show. Então uma vez que eu fiz isso, o que a gente vai esperar aqui dentro do teste? Eu vou esperar que o meu task service, tasks, tá vendo, ó? Ele vai ser, a gente pode fazer o que? A gente pode testar, ó, se ele vai ter o total de uma tarefa. Então ele tinha nenhuma tarefa inicialmente, então se a gente for ver aqui, ele começa com nenhuma tarefa. Então no que eu fizer o disparo aqui, ele vai incluir essa única tarefa, tá? Então a gente pode fazer esse teste aqui. Então isso aqui é uma possibilidade. E aí outro que a gente pode fazer é comparar a tarefa propriamente dita, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir e verificar se o tasks aqui, a posição 0, ele é igual ao quê? Ele é igual ao mock de task. O que é que eu vou fazer? Eu disparo lá embaixo, tá? Aqui a gente não vai precisar do response e beleza, tá feito. Entre aspas, tá? No flush, o que eu vou disparar? Eu vou disparar uma única tarefa, tá? A URL ela é a mesma do get aqui, tá vendo? Ela é a mesma e beleza. Só que aqui, ó, a gente vai ter um erro, né? Aqui não é post, não é get, é post, tá? Então eu vou deixar até ele quebrar, ele quebrou, tá vendo? Então ele recebeu post, a gente testou uma expectativa de get, então vou mudar aqui e o teste vai passar, tá? Esse teste aqui a gente vai editar daqui a pouco, tá? Que é o teste de a situação de erro. Passou, tá? Então só para recapitular aqui, ó, vamos refazer esse teste sem o wait for async, porque aqui a gente testou tudo dentro do subscribe. Então a gente precisou aqui do wait for async, tá? Mas eu tinha comentado no último vídeo que a gente poderia fazer sem o wait for async. Então como é que a gente poderia fazer? Eu vou remover aqui o wait for async. E quando a gente faz isso, o que a gente faz? A gente vai remover o teste daqui, porque esse teste aqui, ele pode, como ele é assíncrono aqui esse processo, isso aqui pode vir como undefined, tá? Então eu vou remover isso aqui para baixo. Eu vou criar uma tarefa aqui local, task, que ela vai ser do tipo task ou
undefined. E aqui, ó, eu vou voltar com o response e vou falar que meu task igual response. E aí, ó, em vez de testar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou manter esses testes, mas eu posso testar também, ó, se expect. O task que eu passei, ele é igual, ó, o mock de text, tá? Porque se uma vez eu fiz um flush, eu disparei essa tarefa, eu vou ter que atribuir ela aqui dentro, tá? Então isso aqui é uma possibilidade. Então vamos esperar. E passou, tá? Eu vou deixar os dois testes aqui para vocês. Então eu vou copiar esse aqui, eu vou voltar com o wait for async. Eu vou deixar as duas formas aqui e aí vocês podem ter isso aqui, tá? Então, ó, eu vou deixar assim. Aqui eu vou só mudar o nome, ó. Então, with com wait for async. E aí o outro que é o sem wait for async, tá? Então vou deixar os dois aqui. Show. Então a gente vai simular agora a situação de erro, tá? E a situação de erro vai ser o que, ó? Should throw, vamos mudar aqui, ó. Vamos, ó, ele deve lançar unprocessable entity with invalid body. Ou seja, vamos simular uma situação que faça sentido numa requisição post. Eu mandar um body ali inválido para o meu back-end, tá? Então, unprocessable entity, tá aqui, beleza. Show unprocessable entity. Tá, então, vamos lá. Eu deixei aqui, vamos copiar o que? Esse método aqui. Então, create task, vamos copiar ele aqui. Show, subscribe, fail to add a new task. Tá, beleza. Só que aqui a gente vai mudar o nome do erro. Então ele vai ser, vou copiar o que está aqui, ó, vai ser o unprocessable entity. Então eu vou fazer o que? Eu vou copiar aqui, unprocessable entity. Aqui o erro não é o internal serve error, é o unprocessable entity. Então a gente só coloca aqui, importa esse cara, tá? E aí, ó, então o erro aqui vai ser o 422 com esse texto aqui. Simples assim, tá? Então vamos salvar e ver se está funcionando. A gente não fez nenhuma besteira. Pronto, passou, tá? Então tá feito. Vamos seguir agora para o próximo método, que é o update task, tá? Esses métodos aqui, pessoal, que a gente tem aqui, esses métodos que são os métodos aí auxiliares aos nossos métodos HTTP, a gente podia testar também, tá? E aí não tem muito segredo, porque basicamente é só eu chamar esse cara, passar uma nova tarefa e testar se eu populei. Porém, de certa forma, a gente já está testando isso aqui, tá? Porque a gente chama o método aqui. Então, se tivesse algum problema nesse método, a gente teria algum erro aqui e esse teste que a gente fez não teria passado, tá? Mas aí vocês podem fazer o teste aí, quem quiser fazer para praticar, é legal, tá? E aí, ó, o update, da mesma forma que a gente fez aqui com o create, eu esqueci de colocar o pipe aqui, tá? Então, ó, eu vou chamar o pipe, só que aqui ele retorna pra gente o que? Uma task, e aí eu vou ter que chamar esse método, tá vendo? Que é o update task, né? Que é atualizar a tarefa na lista, que a gente já desenvolveu esse método juntos. Então, ó, eu só vou passar esse cara aqui, que faltou também. Deixa eu salvar e tá aí, tudo certo. Então vamos testar esse cara. Então, para a gente não perder tempo, o que eu vou fazer? Eu vou copiar toda a suite do create, tá? E a gente vai editando. E aqui nesse caso, ó, eu vou remover esse aqui, eu vou deixar só o teste aqui com wait for async, mas acho que vocês já entenderam aí, né, o cenário. Beleza. Então, update task. O update aqui, ele vai ter um detalhe, tá? Por quê? Para a gente fazer um update, a gente tem que ter uma lista, tá? Tem que ter uma tarefa na lista. Então, antes de dar ali o disparo do nosso teste, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tarefa aqui, inserir essa tarefa e depois editar ela mesma, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, should update a task. Beleza. Então, o que eu vou fazer, tá?
eu tinha criado lá a tarefa, essa tarefa mocada aqui, e o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, ó, vou colocar um const updated task e vou atribuir a mesma tarefa desse caso aqui, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou editar essa tarefa. Então, se a gente abrir essa tarefa aqui, ó, vamos lá. Ela tem aqui, ó, o título, ó, ir na academia. Então, vamos mudar esse cara. Então, vamos criar um novo título, porque a gente vai editar a tarefa, tá? Então, ó, vamos fazer o quê? Update task.title, e aí a gente vai editar essa tarefa. A gente pode colocar, sei lá, ir na academia, treinar perna, por exemplo. Tá? Show. Só que antes de fazer isso, para editar esse cara, a gente vai ter que vir aqui no nosso task service e tasks e vou ter que chamar aqui um set, tá? Então vamos ter que inserir aqui o que? Vamos inserir, ó, uma lista, vamos inserir uma lista, ó, contendo essa nossa tarefa, tá? Então dessa forma. Então, ó, eu já tenho uma lista, uma tarefa na minha lista. Eu já tenho uma tarefa que eu vou editar, que é essa, que é a mesma que eu adicionei, então tem que ser a mesma. Eu vou editar ela aqui, mudar o título. E aí o que eu vou fazer? Vou chamar o método e verificar se o título foi alterado. Então, beleza. Então aqui vai ser o update task. E aí o método update task que ele recebe? Ele recebe a tarefa que foi alterada, que é essa aqui. E beleza. Então, ó, o que eu tenho que testar aqui? Se basicamente, ó, a tarefa que está aqui na lista única, se o título dela é igual ao título que eu alterei. Então, esse aqui eu não preciso testar. O flush é diferente, porque agora, se a gente for ver a URL, eu tenho que passar o quê? O ID aqui, tá? Então, a gente tem que passar o ID aqui também da tarefa que foi alterada. E o método aqui ele é um put. Então, vamos passar assim. Vamos ver se fizemos tudo certo. Pronto, passou. Beleza, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o cenário de erro. Vamos manter o mesmo nome. Should true and process buoyant with invalid body when update a task. Então vamos só descrever aqui melhor. A gente pode até descrever aqui também, ó. No caso aqui era when create a task, tá? Só para não ficar com o nome igual aqui do teste. Show. Então tá lá. Então da mesma forma, o que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui pro caso aqui, eu vou chamar o update task, tá? Vou passar aqui a tarefa, porém eu tenho que também, ó, inserir essa tarefa aqui na lista. Vamos pegar, vamos inserir. Eu não preciso fazer isso, ó, simular a edição de fato, porque a gente vai retornar aqui um erro, tá, para esse cara. Mas se vocês quiserem deixar aí mais por lógica aí, não sei, para ficar mais claro que a gente está trabalhando com esse cenário de teste, de editar, pode manter aqui, tá? Beleza. E aí, acho que é até melhor. Acho que é até melhor manter o padrão aqui, deixa dessa forma. Deixa assim que eu acho que faz mais sentido, tá? Show. Fail to update a task. Beleza. Aí aqui eu vou ter que mudar o flush também. O flush vai ser o mesmo deste aqui, tá? Flush não, a requisição. A requisição vai ser a mesma. O flush é o caso de erro, tá? E aí é o unprocessable int, aqui não vai mudar nada. Então vamos ver ele rodando aqui e ver se ele vai passar aí pra gente. Passou. Feito. Então, ó, o update já está finalizado. Próximo método é o que? É o update is completed status, tá? Ele também é um método de update, porém a gente vai trabalhar com patch e a gente
vai fazer a mesma coisa que a gente fez para a tarefa aqui, ó. A tarefa que foi update aqui, né? Que foi a editada. Então, ó, da mesma forma, a gente vai fazer o quê? Como a gente está mudando um status aqui da tarefa, a gente tem que chamar ali também esse método, porque a gente quer que a tarefa ali que foi atualizada, ela reflita na nossa lista e atualize aqui a nossa lista. Show! E como o update e esse método são quase iguais, eu vou copiar aqui o update, tá? Então, show! Beleza. E aí, ó, qual que é o nome do método? É update is completed status, tá? Should update is completed status of a task, de uma tarefa. Show. Então aqui, tá, pessoal, da mesma forma que a gente fez ali pro caso de tarefas, a gente tem que adicionar um carinha aqui, tá? Porém, aqui o que eu vou fazer? Em vez de adicionar só uma tarefa, eu vou adicionar o quê? Aquela lista que a gente mocou, que é o mock de tasks, tá? Que aqui, ó, eu já tenho duas tarefas, tá? E aí uma tá false aqui, o status, né, não foi completada, e outra foi. E aí a gente vai pegar essa aqui, por exemplo, e vai passar para true. E a gente vai completar essa tarefa e testar se o status ali foi alterado. Então vamos descer aqui, deixa eu minimizar o que a gente já testou. Beleza, tá? Então a gente vai fazer isso, não vai ter esse update aqui, tá? Show. Então, ó, moquei aqui, né? Setamos um estado inicial. Vamos chamar um método aqui. E aí esse método, ele recebe o quê? Ele recebe um task ID e o status. Então, como a gente vai alterar esse mock aqui, ele é false, vamos passar um true para a gente inverter. Show. Então ele recebe aqui como parâmetro o... Vamos pegar essa tarefa aqui, ela é a mesma que está aqui, tá vendo? Que é o nosso mock isolado de tarefa. Então eu vou pegar o que? Eu vou pegar o mock de task.id, que é a tarefa lá de ir para academia, tá? Então eu vou pegar esse cara, beleza? A gente vai chamar aqui e aí ele recebe outro parâmetro que é o status, que ele é true, tá? Show. E aí o método aqui a gente vai mudar. Eu vou passar assim. Para manter padrão, vamos fazer o que? Vamos criar igual a gente criou aqui no update. Deixa eu pegar e fazer isso aqui. Só para ficar mais legível aí. Acho que fica mais legível. Então, eu vou criar esse cara aqui. Update task. Então, é aquela tarefa lá. Ir na academia, a gente vai alterar o status, tá? E aí, beleza. A URL é a mesma do editar. Porém, o flush é o que? O flush é só esse objeto com o status, tá? Então, no flush eu não vou passar o que? A tarefa inteira, eu vou passar só esse cara. Que no caso ele é o que? A gente vai passar um isCompleted true. Ou seja, a gente vai marcar a tarefa como completada. E aí, o que eu vou testar? Se o isCompleted ele é true, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, true dessa forma. Mas quando a gente está trabalhando aqui com com Jest, a gente tem um método que é mais legal para fazer isso, que é o toBeTruely. Aqui, ó. Que ele já vai verificar se é verdadeiro ou falso, né? No caso aqui vai verificar se é verdadeiro. E o método aqui ele é o patch, tá? Então, vamos salvar aqui e ver se está tudo certo. Aqui a gente pode até mexer, né, para não ficar feio. A gente pode, por exemplo, vir aqui em cima, colocar aqui, ó, const method URL, por exemplo, dessa forma. Tá vendo? Ele deu um erro aqui, vamos ver o que foi. Eu posso vir, ó, passar aqui, ó, method URL. Então, vamos ver o que ele deu aqui. Só que aí, ó, tem que criar isso aqui antes, né? Posso fazer isso aqui. Vamos salvar e ver que aparentemente ele deu algum erro ali. Deixa eu ver se essa tarefa tá do jeito que a gente tá esperando. Ir na academia, tá certo. Vamos voltar aqui. Deixa eu minimizar. Aí, ó, ele deu um erro. Vamos ver o que aconteceu. Flush. Isso completed. Ah, tá.
Aqui, pessoal, a gente tem um método, ó, que é o localCompare, que ele está falando que é undefined. Por quê? Aqui nesse método, ele chama, ó, o getSorted, e o getSorted, ó, ele está chamando esse cara. Então, em algum momento, ó, ele está vindo como undefined, então a gente vai ter que colocar aqui o ternário para a gente garantir que esse cara, ele não vai ser... Quando ele for ali, nesse primeiro cenário, possivelmente undefined, ele não vai quebrar, tá? Então vamos voltar aqui. Pronto, passou, tá? Beleza, então ó, vamos pra cá, pra esse cara. Então aqui a gente pode colocar should true error when update a task is completed status, tá? Então beleza. Então da mesma forma, ó, deixa eu copiar isso aqui pra gente, isso aqui vai se manter igual. Então, ó, isso vai se manter igual. Beleza. Update, tá? E aí o método, ó, a gente copia aqui o método. Copiamos o método, então ó, fail to update a task is completed status, tá? Vou manter aqui o unprocessable int, não precisa mudar, pode ser esse cara aqui. Sei lá, a gente passou aqui um objeto inválido, por exemplo. Beleza, aqui eu tinha criado uma variável para esse cara e tá aí. Então vamos esperar ele rodar. Pronto, passou. Tá vendo? Show. E aí por fim só faltou o quê? Só faltou agora o método de delete, tá? E o delete também, ó, eu esqueci de chamar esse cara. Então aqui, ó, a gente vai chamar o pipe, o tap, task. No caso que ele retorna a task, então o backend ele retorna a tarefa deletada, tá? Isso aqui é o default, é o padrão do JSON Server. E aí quando vocês tiverem um projeto de vocês, tem que ver o que o objeto, o que o backend que vocês estão fazendo integração, o que ele retorna, tá? Então tem objeto, tem backend, quando chama um delete, ele retorna um void. E aí a gente não vai receber o task aqui, tá? Opa. Show. E aí, no caso, ó, ele recebe o task ID, tá? Então a gente tem um task ID aqui, eu passo o task ID aqui. E aí eu nem preciso da tarefa aqui, tá? De fato. Show. Então vamos testar esse cara. Então eu vou copiar aqui, ó, o update e a gente vai mudar para o caso do delete. Então como é que a gente pode testar o caso do delete? A gente insere uma tarefa na lista, simula a exclusão dela e verifica se a lista está vazia. Beleza? Então, ó, delete task. Então, ó, should delete a task. Então, ó, eu inseri a tarefa, tá? E aí eu vou o quê? Eu vou deletar essa tarefa. Então, ó, delete task. O delete task ele recebe o quê? Ele recebe o task ID. Então, ó, vamos pegar aqui, ó, o mock de task. Vamos pegar o ID. Então, ó, eu vou fazer o quê? Vou verificar se essa lista aqui, ó, ponto length é igual a 0 depois que a gente fizer o delete. Tem que ser vazia, tá? Aqui eu vou chamar o mock de tasks, vamos ver se está certo o endpoint, tasks, e ele recebe o task ID. Então tá certo. O método delete. E aí, como é que vai ser o nosso flush? O delete, ó, ele não recebe nenhum objeto. Então a gente pode vir aqui no flush e passar um nulo, tá? Dessa forma. E, a princípio, é para funcionar. E eu vou verificar se a minha lista ela tá vazia. Ou seja, aqui no começo tinha um valor, e aí eu vou excluir essa tarefa aqui, e eu espero que não tenha nenhum aqui. Foi. Ou o que eu podia fazer também? Eu podia inserir as duas tarefas, tá? Então eu posso inserir as duas, deletar uma e verificar se o tamanho do array é igual a 1. Se eu tinha duas, deletei uma, sobrou 1. Então o que a gente pode fazer também? Eu posso
inserir aqui o tasks, ó. Então aqui eu vou ter duas tarefas, porque eu passei aqui, populei com duas. E aí se eu deletar, o que eu vou ter? Eu vou ter uma só, tá? Entendeu? E a gente pode fazer isso também, outra opção. E aí eu posso testar aqui outras coisas também. Eu posso pegar a lista que sobrou, verificar se ela é exatamente a que a gente estava esperando. Mas aqui não tem muita necessidade não. Tá aí, beleza? Tinha duas, deletei, fiquei com uma. Então, ó, vamos deletar o caso aqui de erro. Should true and possibly with invalid body when delete a task, tá? Então, ó, inserir uma tarefa. Vou chamar aqui o delete task. Vou pegar esse cara, vou chamar o ID fail to delete a task, tá? Aí aqui também é esse cara, vou manter o unprocessable entity. Pronto. Salvei e se não fizermos besteira é para funcionar. Show. Então, ó, estamos aí com todos os testes funcionando, tá? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Show. Galera, é isso. Testamos aqui por completo o serviço. Então, vocês viram que eu acho que já passou de meia hora esse vídeo. O outro também acho que deu quase meia hora. Para testar aqui só alguns métodos, tá? Então, se você aí está com dificuldade, está sofrendo aí no trabalho com testes, acompanhe a playlist. Depois da repercussão do primeiro vídeo, eu decidi que acho que é legal a gente testar tudo que a gente for desenvolver. Então, o próximo vídeo vai começar a parte das tarefas. Aí vai ter componente, vai ter evento, vai ter os métodos que a gente está trabalhando aqui de fato. Então, a gente vai testar o componente, vai testar pipe, diretivas talvez. Então, se inscreva no canal, acompanhe a playlist que vai ter muita coisa sobre testes. E a gente vai seguir da forma que a gente fez aqui, testando tipo todo o cenário de ponta a ponta. Não vamos ficar aqui só na mediocridade, pegando o básico, coisas simples. A gente vai pegar de fato um projeto real, situações reais e vamos testar juntos, tá? É isso, galera. Se inscreva no canal, deixa aí o joinha e até a próxima. Abraço.